Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do MENAP. Nós tratamos aqui todo segundo sábado de cada mês. O MENAP ele trata de masculinidade restaurada, uma transformação necessária, né? E nós estamos abordando aqui, né, com a direção, né, do Senhor, do Espírito Santo, e quem está comandando o programa é o pastor Tiago Henrique. Estamos abordando o livro Homem Nota 10. Estamos no 4º capítulo, né, e vamos falar aí sobre o cordão de 3 dobras, né, abordando a vida estável e equilibrada, né. Então, seja muito bem-vindo, que o Senhor esteja comandando esse programa, que Deus fale o seu coração. Amém, meus queridos? Então, muito bom dia, pastor Henrique. Bom dia, Renato. Bom dia, Fabrício. Bom dia para você também que está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa MENAP. Deus abençoe a sua vida. A gente vai falar de vida estável, vida equilibrada, né? É difícil, um desafio hoje na correria, no trabalho, né? Manter o equilíbrio, manter a estabilidade, né? Então, esse programa será baseado aí no livro do David Merck, né? Homem Nota 10, baseado também em 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre as qualificações daquele que almeja o episcopado, mas que cabe aí a todos os homens. E seguimos nessa reflexão, né, Fabrício? Verdade. Bom dia, pastor. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham. Que sua vida seja abençoada com a mensagem que será transmitida hoje. E é um prazer estarmos aqui novamente, tratando de mais um capítulo do livro Homem Nota 10. E você é o nosso convidado, né? Para estar maratonando o programa MENAP, crescendo espiritualmente e conhecendo cada vez mais a respeito da palavra de Deus e a vontade dele para a sua vida. Amém. Pastor, vamos lá. Como é que o homem faz para ter uma vida estável e equilibrada, pastor? Como é que é esse caminho? É um caminho, claro que, né, direcionado pelas Escrituras. Né? Nós temos o texto bíblico de 1 Timóteo capítulo 3, que Paulo vai então falando sobre algumas qualificações. Ele diz assim: fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, só relembrando uma coisa importante, o autor fala, ele traz essa palavra de ser irrepreensível, né, como um guarda-chuva para o texto, né, o David Moore coloca isso, e as qualificações vêm depois. E o tema, né, desse capítulo e também do nosso programa hoje, que é o cordão de 3 dobras, né, fazendo até uma referência lá de Eclesiastes, né, capítulo 12. Mas o que é interessante aqui é que esse cordão que ele coloca de 3 dobras aqui é exatamente o ser temperante, sóbrio e modesto, né, que o autor vai colocar depois, que é uma progressividade, né? Quer dizer, você é temperante, aí você vai ser sóbrio, e essa ideia também de ser modesto aqui. E como que nós podemos viver assim, né? Como que nós podemos alcançar essa perspectiva de ser temperante, né? E também de ter uma vida equilibrada e uma vida estável no grande desafio que nós vivemos hoje, né? Porque com a enxurrada de informações, de trabalho, de situações em que vivemos, manter uma vida equilibrada, né, para um homem, né, homem de Deus ali numa empresa, sendo cobrado constantemente, chega em casa sendo cobrado também de certa forma pela responsabilidade que assume. Como que vivemos assim, né? Devemos, obviamente, depender do Espírito Santo do Senhor, da palavra dele, daquilo que o Senhor tem nos dado, né, com relação ao direcionamento dele. Então, essa vida, né, e essa nova vida em Cristo traz essa perspectiva também. Então, a gente vai começar, né, dar os primeiros passos para falar com relação a isso, mas a ideia hoje é exatamente fechar isso, né, como que esses 3 conceitos se amarram no texto e, ao mesmo tempo, como eles impactam a nossa vida. Amém. E é importante também, né, pastor, lembrarmos que dentro desse conceito de 3 dobras não está uma caminhada solitária, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, porque nós, homens, temos a tendência de vivermos de acordo com os nossos conceitos e levar tudo sozinho. E essa 3 dobras também dá essa noção de, opa, não estou sozinho, eu tenho que estar revestido, acompanhado do quê, pastor? Essas 3 dobras, porque um cordão de 3 dobras traz a noção do quê? De força, de um fortalecimento a mais, né? Sim, exatamente. A grande questão aqui do texto, né, você vida estável e equilibrada, não é possível viver uma vida assim, com tantos problemas, dificuldades no trabalho, né? Falando aqui na pergunta 2 que nós temos, sim,
assim, é um grande desafio, como eu disse anteriormente, né? Nós temos perspectivas aqui dentro, né, dos desafios que nós vivemos, né, e com relação a termos, sermos confrontados, né, por todo o contexto que vivemos e eu penso assim, né, a instabilidade ela vem muito na ideia de situações que eu vivo, né, de situações que eu coloco, de momentos em que eu então sou confrontado, né, naquela situação ou desafiado. E aí, então, pode vir a instabilidade, né? Ou seja uma ansiedade, seja um problema que eu lido ali como no meu trabalho, enfim, na minha família. E essa perspectiva de uma vida estabilizada, ou seja, se comportar bem as circunstâncias da vida, ainda que seja confrontado por N situações aí que vivemos. Agora, obviamente, a gente não está sozinho, né? Primeiro, a gente tem o Senhor, para que lidemos com isso, né? O Senhor dispensa a nós, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós temos, né, com relação à palavra dele, ele então nos oferece com relação a isso, para que nós possamos, então, sermos carregados, instruídos. Temos o grupo de irmãos em Cristo Jesus, né, que nós podemos também ser ali apegados e caminharmos juntos, né, para que haja esse crescimento. E essas qualidades, né, que é requerida aqui em 1 Timóteo capítulo 3, são qualidades que o próprio Senhor coloca em nós e que o Senhor nos ajuda a crescer, né? Então, essa vida estável, né, e equilibrada, ela traz, né, para o nosso conceito, não é só um autocontrole pessoal, não é só uma questão de como que eu faço isso daqui, mas é entender que o Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração para que nós possamos responder a qualquer situação, mesmo aquela mais crítica que você lida numa empresa, numa reunião, né? Você tem que lidar com situações tão drásticas assim no dia, entender que nós podemos responder biblicamente, o Espírito Santo nos ajuda a isso, né? Isso é muito bom, né, pastor irmão Renato? Porque não estamos sozinhos. Exatamente. Né? Quantas pessoas estão nos acompanhando e, de repente, passando por um momento de solidão, de dificuldade, e se vê como uma ilha, né? Um pedacinho de terra envolto a um mar revolto, né? Passando por tempestades da vida e não sabe a quem buscar, não sabe onde pedir socorro. Sim. Então, é importante isso, que você sabe que você não está sozinho. Deus está com as mãos estendidas para te amparar, para te ajudar e te mostrar o caminho e a direção. Então, nunca perca o foco, nunca perca as esperanças, porque Deus vai te amparar. Para isso é necessário o quê? Humildade, para reconhecer, né, que é falho, é pecador e que necessita de um Deus. E não de qualquer Deus, do único Deus, né, que pode, através da sua palavra, trazer uma transformação, né? Pastor Tiago, vamos lá, o senhor está falando de uma vida equilibrada. Sim. Mas nossa audiência pode estar pensando assim, não, mas eu tenho uma vida equilibrada. Né? E muitas vezes, quando a pessoa se dá conta, ela percebe que, às vezes, ela está num beco sem saída, uma situação delicada, complicada, seja no trabalho, seja na vida conjugal, seja com os filhos. Né? Já vi muitos casos de pessoas que aparentemente estavam com a vida 100% e, de repente, parece que assim, num dia, né, os filhos estão envolvidos com drogas, com coisas erradas, coisas ilícitas. Quais são as evidências de uma vida desequilibrada? Quais são os sinais que isso pode estar acontecendo? E o que o senhor tem para nos dizer a respeito de evitar essa situação, pastor? Sim. A evidência, né, de uma vida desequilibrada, o autor coloca aqui, né, em várias situações, em vários contextos disso, né, e ele coloca que é uma progressão, né, então você é moderado, né, temperante, tem o equilíbrio e a vida digna, e aí então essa progressão leva ao aspecto de como as pessoas se relacionam conosco, né, e como também as pessoas do trabalho se relacionam conosco, né? Então, por exemplo, você no seu trabalho é conhecido como quem, né? Então, a gente sempre tem na igreja e no trabalho, né? Não deveria, mas a gente sempre tem assim, e aquele irmão lá, ele é meio desequilibrado na hora que ele vai falar. Pavio curto, né? Pavio curto. Então, assim, existe, né, aquelas pessoas que já são conceituadas pela forma de comportamento que elas têm. Então, quais são os sinais de uma vida desequilibrada, né? Em todos os contextos, né, o autor vai colocando aqui algumas perguntas de reflexão, mas, por exemplo, eu começo uma coisa e não termino nunca. Isso é uma vida desequilibrada. Por que eu não termino? Né, porque pode ser que
pode ser que eu não planejei de forma correta, eu assumi várias coisas para poder fazer isso. Alguma coisa domina e tira o meu tempo muito mais do que deveria. Por exemplo, quanto tempo eu gasto com outras coisas e não gasto com a leitura da palavra, ou com a família, né? Também exercendo ali um bom trabalho. Uma outra evidência é o fato do desrespeito, né, que às vezes a família tem por aquele homem, né, por aquele pai, por aquele marido, no trabalho, por exemplo, de ver aquela pessoa, né, muitas vezes desequilibradas em suas ações, em seus pensamentos, e até na forma como ele interage com outras pessoas, né? Então, olha para aquele cara que não tem, né, o equilíbrio e a estabilidade no que vai fazer. Então, rapidamente perde o controle, rapidamente fica irado, rapidamente, né, perde a noção das coisas ali e tomam decisões muito mais emocionais, né, do que realmente reflexivas. E aí o que acontece? Com o tempo, né, ele é aquele cara que vai e faz, e tem que voltar e falar, gente, não era bem assim que eu queria fazer. Ele vive nesse ciclo, nesse contexto, né? E essas são algumas evidências, né? E também, às vezes, a falta de respeito que os filhos têm, né? Uma coisa interessante e triste é que, às vezes, os filhos, eles não respeitam os pais, eles devem respeitar os pais, obviamente, né? É um mandamento bíblico isso, mas muitas vezes acontece por o pai ser instável, o marido ser instável, não há mais aquele respeito. Então, às vezes, a criança, né, o filho, né, o adolescente, o jovem, nem mais procura o pai, mas vai direto na mãe, né, para resolver algumas coisas e tal, porque não há esse fechamento aí com relação ao respeito e tudo mais. Então, o autor traz essa ideia, né, de que essas são algumas evidências, a gente não mantém um controle, não mantém uma estabilidade, não conseguir terminar nada. Então, começa uma coisa e não consegue terminar. Por quê? O instável, né, o que não tem equilíbrio, e que não tem direção correta, ele vai apontando para tantos outros lugares. Aquele cara que mira em tudo, né, vai para tudo quanto é canto, mas não chega em lugar nenhum. Então isso é uma evidência de uma instabilidade, né? E nós vivemos, né, pastor Renato, em um mundo de excessos. Exatamente. Onde tudo que leva a uma desordem é enaltecido. Por exemplo, não basta a pessoa beber, ela tem que beber até cair. Não basta a pessoa ter uma namorada, uma esposa, não, tem que ter amantes, né? O mundo, ele está pautado nos excessos. Sim. E a gente sabe que o excesso leva ao caos, porque não é excesso de zelo, geralmente é excesso por tudo aquilo que é pecaminoso, por tudo aquilo que é mal, né? O excesso, tem excesso de coisas boas, também tem, mas em tese, os excessos, eles levam a uma destruição, levam a uma desordem. E justamente a gente tem que buscar o quê? É um equilíbrio, né? Buscar um ponto de estabilidade que só a palavra de Deus pode nos trazer. Porque se for pautado no que a maioria das pessoas dizem ou do que o mundo quer, a gente sempre vai viver em pleno quê? Desequilíbrio, né? Tanto que o autor até coloca em Efésios capítulo 4, ele começa no texto dizendo assim, até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, né, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, né? Então, o autor do livro coloca nessa parte e a referência à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? É o ponto central aqui do texto, para que a gente não seja agitado de um lado para o outro, né? Não seja desequilibrado. Então, a vida de Cristo, né, é o parâmetro para que nós então tenhamos uma vida de equilíbrio para viver e para tomar decisões com relação a tudo que vivemos. Porque, como você falou no excesso, existe o excesso para coisas ruins, mas existe o excesso para coisas boas que se tornam ruins. Então, por exemplo, né, o homem que trabalha, é digno, né, o trabalho do homem, né? O homem trabalha dignamente. Inclusive, nós temos relato bíblico que o trabalho foi dado ao homem para isso. Mas hoje é louvável, muitas vezes, o homem, né, louvável assim, de uma forma, às vezes, ensinada de uma forma, até mesmo de forma excessiva, que o homem ele tem que trabalhar muito. Realmente, tem momentos da vida que tem que trabalhar muito. Mas o excesso traz consequências. Quais consequências? Problemas familiares. Então, o que acontece? Esse equilíbrio é aquele homem que entende, peraí, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho a igreja, eu tenho outras coisas.
Então, eu vou viver uma vida equilibrada, hora ou outra eu vou ter que me dedicar e me desdobrar um pouco mais em algumas áreas da minha vida, mas eu tenho que voltar para o equilíbrio, porque se sai o equilíbrio, o que acontece? Uma área vai receber mais e vai faltar nas outras. E aí vai ter problemas familiares ou problemas no trabalho, né? Porque também o homem com excesso na sua família, ele pode ter problema no seu trabalho, né? Ou na igreja. Ah, não, agora, hoje aqui é o dia da família, não vai poder sair, mas espera aí, é o dia também de servir o Senhor. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Amém. O Fabrício falou muito bem de excesso. Só que o que acontece? A palavra direciona, né? O que é excesso, o que é equilíbrio, sendo que o mundo nos coloca diante de uma situação que, assim, tudo é normal. Então, ter amante se tornou normal, né? Você virar escravo do trabalho, muitas vezes, virou normal. Então, tudo aquilo que Deus orienta de uma maneira, né, o homem, o mundo... deturpa, e quando você vê, você está com uma vida totalmente desequilibrada. Pastor Tiago, como é que Deus quer que nós tenhamos aí uma vida equilibrada? Como é que é esse caminho? Como é que Deus nos orienta a seguir esse caminho? Sim. O autor coloca aqui o texto de Gálatas 2:20. Eu quero ler Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, uma vida equilibrada começa não pelo fato de que eu possa controlar tudo, mas começa pela vida que Cristo me deu. Então, Cristo me salvou, né, para que eu tenha uma vida equilibrada, para que eu tenha uma vida, né, de sobriedade, de saiba tomar decisões, e tudo isso faz parte da vida cristã. Então, eu começo exercendo exatamente a fé que o Senhor já me presenteou, já me deu como dom, né? E a partir disso, então, eu vou vendo, né, as características e a ferramenta que o Senhor me dá, que é a sua palavra, que é o Espírito dele, né, vivendo em mim, que é exatamente a igreja. Quer dizer, eu tenho hoje, né, uma comunidade, né, irmãos em Cristo que podem me ajudar com relação a isso. E aí, um ponto central, né, ele até coloca no início, falando do exemplo, né, da ferramenta que direciona tanto os navios quanto a questão dos aviões e tal, né? E o centro ali são as escrituras. O giroscópio, né? O giroscópio, exatamente. Muito obrigado. Fabrício é erudito, né? Fabrício já tem e isso é o que guia, facilita, né? Então, se nós não tivermos, né, um ponto onde temos aqui, isso daqui guia a minha vida, facilmente vamos para outros lugares. Então, um homem ele deve prezar, né, pelo conhecimento das escrituras. O texto bíblico diz que na multidão de conselhos o rei vence a guerra. Então, eu sei que às vezes, como homem, a gente não quer, por orgulho muitas vezes, né, pedir conselhos, porque não, eu sei o que eu estou fazendo, né? É igual o negócio do GPS, né? Não, fica tranquilo, eu sei para onde eu estou indo, mas na verdade não sabe, né? Não sabe. Está perdido e está insistindo no erro, né? Exatamente, né? Ou então fala, não, eu vou dar um jeito, né? Então, não é próprio de homem, mas é próprio de corações pecadores como os nossos, né? Então, buscar a palavra de Deus como aquilo que dirige a nossa vida é o caminho onde nós iniciamos essa vida equilibrada. E até porque o coração do homem é enganoso. Se a gente fica estribado no nosso próprio conhecimento e entendimento, a possibilidade, a probabilidade de cairmos em erro é altíssima. Agora, a partir do momento que a gente busca instrução de como viver na palavra de Deus, isso se torna o nosso norte, o nosso direcionamento, né? Exatamente. Acho que a diferença entre você estar, por exemplo, no mar, navegando no mar, e você ficar à deriva. Então é o seguinte, não, eu sou independente, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar comigo que eu me viro de qualquer maneira, né? E aí você vai ficar remando, dando voltas ali sem uma bússola, sem o giroscópio, né? Sem um radar, sem um mapa. E acho que o senhor entra com esse mapa, com a bússola e até com... E até vira aquela onda gigante e... que te engole. Te engole, né? Exatamente. Acho que essa figura da onda é interessante porque se você não tem uma vida equilibrada, né, se você não tem algo que te guia para ter essa vida equilibrada, as ondas vão vir, né, assim, o caos vai surgir, né? Então, esse desequilíbrio na vida vem exatamente pela falta da direção que nós devemos seguir, que nós temos, que é, então, aí, no caso, a palavra de Deus. Particularmente, eu imaginava que fosse uma coisa muito
chata, né? Assim, que eu queria ser independente antes de chegar na igreja. Eu falei, não, imagina, eu quero ser dono do meu próprio nariz, né? Desde que não prejudique outras pessoas, eu não roubo, não mato, tranquilo, né? E no começo eu tinha uma resistência muito grande, muito. Confesso que até me entregar a palavra ali, Cristo viver em mim, eu dei muito trabalho, pastor. Eu dei muito trabalho e não consegui entender isso, né? E imagino que muita gente que está nos ouvindo também pensa dessa maneira, de não acreditar que, não, deixa aqui, Senhor, vamos orar, então, entrego os meus problemas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aí vai lá e pega os problemas e tenta resolver sozinho, né? E aí que vem o desequilíbrio. E também, pensando nessa questão, existe o fato de por que, né, Deus quer que homens sejam equilibrados, o que isso influencia tanto na igreja quanto também na questão da família. Mas antes, né, de termos aí, responder essa pergunta, nós vamos para um breve intervalo, Renato, e nós já voltamos, né, para que nós possamos continuar aqui o nosso papo, então, sobre masculinidade bíblica, e você fique nos acompanhando, um rápido intervalo para que nós possamos voltar e responder qual que é a importância de ser equilibrado para a família, para a igreja e também para o trabalho. Então, já voltamos, Deus abençoe. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Manhã IPP. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo, aos domingos, à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP TV. A sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta ao MENAP, falando sobre o capítulo 4
do cordão de 3 dobras do livro Homem Nota 10. Pastor Tiago Henrique, uma pergunta. Quais as razões pelas quais Deus quer que os homens líderes da família sejam estáveis e equilibrados? Sim. O autor traz, né, essa realidade e ele descreve aqui no seu livro, né, o pastor David Merck, sobre o que Deus deseja que homens sejam estáveis, né, e por que isso é importante. Né? É importante, primeiro, para cumprir o mandato que Deus deu para ele, né, como que uma liderança, imagina uma liderança instável. Né? Os seus liderados, né, vão ficar também perdidos, né, em questões e não vai ter ali a confiança, né, e também desprender do fato de que devem, né, seguir, né, e como é que vão seguir uma liderança que ora tá bem, ora não está bem, isso é difícil, né? Então, a vida desse homem com estabilidade, né, equilibrada e estável, influencia a vida, tanto da vida familiar, né, ou seja, segurança para os filhos, segurança para a esposa, como que a esposa enxerga, né, nessa situação de dizer, não, meu esposo, meu marido, ele vai tomar essa decisão, ele vai, então, liderar a família. Isso traz confiança para o ambiente familiar, né, e também para os filhos, né? Agora, na questão da igreja, né, homens estáveis traz benefício muito para a igreja com relação à liderança e o seu trabalho, né, com o envolvimento que esses homens têm de contribuir para o crescimento do reino do Senhor, né, para o crescimento da pregação da palavra. No trabalho, né, imagina, está pegando fogo, está tudo, né, aquele homem equilibrado vai dizer, não, calma, vamos fazer isso daqui, é por esse caminho. Então isso traz paz, isso traz segurança, né, isso traz confiança naquele que está falando e sabe exatamente para onde. Pelo menos você não sabe completamente, dá segurança de que para algum lugar vai, né? E isso influencia, né? Hoje nós temos cada vez mais, né, como eu disse, pela pressão do mundo, pelo pecado do nosso coração, né? Acho que também na época da pandemia, né, homens instáveis e desequilibrados, né, emocionalmente e tudo mais. Então, buscar a palavra de Deus, né, isso é muito importante e Deus quer que assim seja porque é o plano dele de usar homens para que sejam, então, trazido ali, né, o cuidado e a liderança tanto na igreja quanto também na família. Bom. Pastor, e quando a gente fala de equilíbrio, às vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente acha, não, eu estou no meu ponto de equilíbrio, estou no cerne do momento, mas às vezes a gente está enganado. Por isso que é importante a gente sempre ter um parceiro, um amigo, um irmão para estar ali te acompanhando, que a gente tanto fala de prestação de contas, para realmente te ajudar nesse foco, porque às vezes o nosso foco, né, o nosso giroscópio, ele está completamente distorcido. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de um equilíbrio, né, barra o que o mundo ensina, exato, daquele equilíbrio de energia. Não. O que é um equilíbrio, né? O autor coloca isso também. Estabilidade é aquela pessoa que parte pelo processo de uma reflexão antes de tomar decisões, né? Então, segue até aquele princípio de Tiago, né? Você tem que ser tardio no falar, né? Ou seja, você tem que ser rápido para escutar e lento para falar. Em que sentido isso traz, né? O fato de que eu reflito, eu tenho uma reflexão com relação a isso, a situação, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, eu vou refletir biblicamente para, então, dar uma resposta equilibrada, né? A gente vive num mundo, muitas vezes, de rapidez, né? Naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente tem que falar. E a questão aqui desse equilíbrio é permitir que a Bíblia me direcione, né? Dirija meus pensamentos, minhas ações, né? Meus sentimentos, e ter essa reflexão. Porque, muitas vezes, uma característica de alguém desequilibrado, né, além de tomar constantemente decisões impulsivas, é também falar de forma errada. Então, uma coisa, né, casada com a outra nessa questão. Então, trazer o aspecto, né, de ser equilibrado, de ter uma vida estável, né, não um equilíbrio como o mundo ensina, né, mas a ideia de dizer, olha, eu tomo decisões, né, a partir de reflexões, a partir daquilo que o Senhor está dizendo. Pastor, gostaria de compartilhar um versículo bíblico que encontra-se em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, porque muitas vezes a gente fica naquele dilema, poxa, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, e esse versículo ele é muito importante, ele diz assim, ó, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
Então, muitas vezes, a gente está buscando muitas coisas Sim. que a gente acha que estamos num ponto de equilíbrio e na vontade de Deus. Mas aqui diz que devemos, como homens, sermos misericordiosos, humildes e praticantes da justiça. Então, também são parâmetros para nós encontrarmos e balizar até que ponto estamos ou não dentro desse equilíbrio, né? O autor do livro, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: a vida neste mundo tende à desordem e ao caos. Mas o homem de Deus, dirigido pela palavra e pelo Espírito Santo, vence a batalha contra o desequilíbrio. Então, pela graça de Deus, que faz tudo com ordem, paz e decência, né? Então, é interessante, né? Para mim, pelo menos, é um ponto de esperança e de assim, contentamento, né? De saber, de alegria, de descanso, de que mesmo que eu viva num caos, né, Deus é poderoso para me colocar a ordem, né? Tanto no meu coração quanto a forma como eu me relaciono com as pessoas também. Amém. Pastor, qual a importância da palavra do Senhor para vivermos uma vida estável e equilibrada? A importância da palavra de Deus é essencial, né? Ou seja, sem a palavra, nós não podemos viver uma vida assim, né? Eu sei que hoje há muitas respostas, né? Respostas tanto para o mundo corporativo, né? Hoje se lança muita coisa sobre equilíbrio emocional, né? Equilíbrio financeiro, enfim. É claro que algumas ferramentas podem nos ajudar, mas a grande questão aqui é que a palavra de Deus, a importância dela é que Deus conhece o nosso caos. Eu acho que ele sabe profundamente quais são aqueles situações que vai nos trazer o caos realmente, né? E dentro dessa perspectiva, ele tem uma resposta adequada para o meu coração e para o seu coração, né, para o nosso coração, com relação a isso. Ou seja, a palavra dele é adequada para nos ensinar a viver nesse mundo de desordem, né, muitas vezes dos problemas, enfim. E no mesmo texto, né, de Paulo a Timóteo, na verdade, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala que a palavra de Deus é útil para o ensino, né, para a educação, para corrigir. Então, a palavra ela é essencial para que nós possamos, então, viver essa vida de equilíbrio, nos instruindo. Então, ela faz basicamente duas coisas, Renato, que eu acho assim fantástico. Ela coloca a nossa desordem interior, né, em ordem, né, nos trazendo segurança, nos trazendo vida, nos trazendo paz, né? Ou seja, né, quando Jesus fala, minha paz vos dou, né? Então, isso é importante, que ele traz essa ordem dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, a palavra também nos faz viver, né, para outras pessoas, ou nos comunicarmos com outras pessoas em paz ou em ordem, né? Ou seja, a paz é feita, a palavra traz paz para o meu coração, traz equilíbrio para o meu coração, para que eu seja equilibrado, né, para que eu tenha tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, ela me ensina em como viver nesse mundo, né, e em como me comunicar com outros também nessa perspectiva de equilíbrio e de vida estável. E a palavra de Deus, ela é tão magnífica, ela é tão perfeita, né, pastor e Renato, que ela não só mostra o que quer de nós, mas ela também mostra o que Deus quer que fujamos. Sim. O que devemos evitar? Se estamos buscando uma vida equilibrada, uma vida centrada, precisamos fugir de algumas coisas. E um versículo magnífico encontra-se em Miqueias 3:11. Olha só o que a palavra do Senhor nos orienta. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, a gente vê que Deus, de forma alguma, se agrada da pessoa que vive por interesses vãos, que foge da palavra de Deus e que não busca cumprir a palavra de Deus. Nesse mesmo sentido, Naum 1:3 diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Olha só, a importância de nós andarmos no caminho do Senhor. Vivemos num país que, infelizmente, é um país da desordem, que as leis não funcionam, não são aplicadas, e a gente acha que tudo bem. O homem mau, ele até pode escapar da justiça humana,
mas da justiça divina não vai escapar. Então, nós, como cristãos, temos que ter consciência disso, que Deus não inocenta o culpado. Ele pode ser inocentado pelo homem, mas por Deus ele prestará contas, né? Então, olha só, a pessoa que não é equilibrada, ela vai prestar contas diante de Deus por isso. Então, mais um motivo para nós a cada dia, como seres espirituais, que estamos aqui só de passagem, buscar esse equilíbrio. Porque Deus, Ele pede isso de nós, né? Que não venhamos praticar esses excessos que só prejudicam a nós mesmos e ao próximo, né? Sim. E como Cristo, pastor, se tornou um exemplo para a gente seguir, para ter uma vida equilibrada? O nosso Senhor, ele é referência, né? O autor coloca, né, algumas situações aqui com relação à vida de Cristo. Primeiro, nós vemos, né, o Senhor dando prioridade, né? É interessante que o autor coloca uma palavra, Cristo dava prioridade para aquilo que realmente era, parece redundância, mas prioridade, né? Ou seja, em vários momentos o Senhor disse assim, a minha hora não é chegada, né? Quando o pessoal quis anunciá-lo como rei, ele sai, porque não era aquela prioridade. Então, quando ele foi tentado por Satanás, né, Satanás traz para Cristo, né, algumas questões de mentiras, enfim, mas também fala, olha, eu vou te dar tudo, né, todos os reinos, né, você está com fome, seu pai te deixa aí sem pão, então, se tu és o Filho de Deus, transforma, né, essas pedras em pães e tudo mais. Então, nós percebemos, né, esse chamado, né, essa tentação, e como Cristo, nosso modelo, responde a tudo isso é exatamente de uma forma equilibrada. Nós temos em alguns momentos em que mesmo quando o Senhor foi duro, né, com os fariseus, quando o Senhor faz, né, aquele nome popular, aquele chicote, né, e vai lá nos cambistas e expulsa os cambistas, ele não estava sendo desequilibrado, ele ainda continuava equilibrado, né? O Senhor, obviamente, santo, não pecou, né? E é interessante, né, que nesse aspecto ele é o nosso exemplo, né? Quando ele estava preso naquela cruz e as pessoas estavam dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce daí. E o Senhor diz o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Imagina que equilíbrio é isso, alguém te ofende, né? E você fala assim, Senhor, perdoa essa pessoa. A gente já ora assim, Senhor, desce o fogo, igual o João lá com os samaritanos, né? Senhor, desce o fogo do céu, que a gente ore, né? Tiago e João pedem, né? Porque quando o Senhor pede para eles arrumarem um lugar e tal, e aí eles não permitem, né? Enfim, tem umas questões lá. E aí o Senhor diz, então, se os discípulos pedem, né? Se quer que desça fogo do céu e consuma, né? E assim, é o desequilíbrio, né? Vamos fazer isso daí já. E o nosso Senhor sempre, amorosamente, muitas vezes confrontador, mas equilibrado. Quer dizer, o homem equilibrado não é aquele que não confronta, não é aquele que não ensina, não é aquele que não vai redarguir. O homem, né, equilibrado é aquele que vai fazer tudo isso e que vai ser duro muitas vezes, mas as pessoas vão perceber, sua família, seu filho, né, no trabalho, que mesmo sendo duro, ele ainda continua sendo equilibrado, né, pensando de forma correta. Então, o nosso mestre traz esse modelo, né, singular para nós, essencial, de que ele, em vários momentos da sua vida, né, ele não perdeu o equilíbrio, nesse sentido de responder de forma correta. E ele é, por isso, então, o nosso exemplo. Né? É a firmeza, a autoridade sem grosseria. Exatamente, exatamente. Sem a perda do equilíbrio. Exatamente. E, novamente, o nosso Senhor Jesus deixou um grande exemplo para nós, né? Ele não andou sozinho, né? Exatamente. Ele escolheu os seus discípulos em momentos de aflição, só que é uma aflição diferente da nossa, né? No momento de angústia, ele chamou aqueles discípulos mais próximos para estar intercedendo, orando com ele, né? Justamente para dar o exemplo da importância, né, de termos pessoas próximas a nós, que nos amam, que querem o nosso bem e que possamos contar com elas em momentos de dificuldade para estar ali, ó, um ombro amigo, orando, intercedendo, clamando, ajudando, né? Então, sim, são inúmeros exemplos que o nosso mestre deixou. Exatamente. Né? Cristo é o nosso modelo singular de equilíbrio, né? E nele, então, nós podemos... Paulo fala que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho, do Filho de Deus, de Jesus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos como Cristo, né? Para que
também possamos expressar esse modelo com relação à vida, né, e com relação também à forma como nosso Senhor viveu. Amém. Agora, pastor, agora é que fica difícil. Como é que nós podemos nos autoavaliar se estamos sendo homens de Deus e equilibrados? Sim. A pergunta de $1 milhão, né? Será que eu sou equilibrado? Né? Pergunta para sua esposa e para os seus filhos, primeiro, né? Depois pergunta para um amigo do trabalho, depois pergunta para alguém da igreja. Eu sou equilibrado? Né? O autor, ele coloca algumas perguntas aqui, eu quero fazê-las, algumas delas, você pode nos acompanhar aí também, fazendo o seu checklist aí, se você está equilibrado ou não está, né? E a primeira pergunta, olha só, Fabrício. Quero checklist aqui também, viu? Existe alguma área da sua vida que está fora de controle? Um ídolo que o domina e que é importante demais para você? Não precisa responder agora não, viu? Um vício, mesmo que inocente, né, o autor coloca, que consome grande parte do seu tempo e da sua atenção. E aí ele coloca exemplos aqui. Comida, a comida pode ser um vício. Pode. Futebol, sushi, computador, olha só, dispositivos móveis, celular. Então, redes sociais. Rede social. Então, isso, a pessoa que não sabe usar direito, ela é desequilibrada. Sim. Olha só, outra coisa. Até ele coloca uma coisa aqui que eu particularmente gosto muito, leitura. Ler é bom, mas ler muito não é bom assim. Quer dizer, consumir o tempo de uma forma... Né? A outra coisa, a outra pergunta que ele faz aqui é: a sua vida é caracterizada por desorganização, desequilíbrio ou caos? Né? Quer dizer, os seus pensamentos são indisciplinados, né? Você passa por muitos altos e baixos na vida. Então, aquela característica, né, de um dia eu acordo um super crente, digamos assim, outro dia eu acordo né, sem nada. Então, ele diz que faz essa pergunta, né, para reflexão, aquela pessoa de altos e baixos constantemente pode mostrar um desequilíbrio. Né? Pergunta 3, você começa muitos projetos e não conclui? Isso mostra desequilíbrio. Outra coisa, você é estável e firme nas suas convicções e hábitos pessoais ou vacila emocionalmente, espiritualmente, constantemente, né? Você é estável, né? Aliás, as pessoas o descreveriam como frenético, estressado ou calmo e acessível. Então, quem é você? Como as pessoas descrevem você? Não, o Thiago é acessível. O Renato não. A gente chega lá. Vai conversar com o Renato? Cuidado. Tá? Vai conversar com o Fábio? Cuidado. Então, como que nós somos conhecidos, né, pelas pessoas? Ponta firme, né? Ou seja, a pessoa está lá. Outra pergunta é: você sente com frequência que perde seu tempo com atividades frívolas? E aí a última pergunta que ele faz aqui, que é o ápice, é: a sua vida é controlada pelo Espírito Santo? Demonstra equilíbrio e disciplina santa? E aí eu tenho umas perguntas que não estão aqui, mas eu faço. Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de leitura bíblica? Como que está a sua vida de estar com seus filhos? De ensinar a sua esposa? Comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja. Então, mas não dá tempo. Peraí, como assim não dá tempo? Então, o que acontece aqui? Nós temos reflexões que nos mostram exatamente se estamos vivendo uma vida equilibrada ou não. Então, essa é uma das avaliações, Renato. Talvez a gente não queira enxergar e entender, né? Mas está evidente. A gente sempre traz a desculpa, né? Sim, a desculpa, desde Gênesis lá, exatamente. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Então, até poderia fazer outras coisas, mas... Né, então, existe, né, essa perspectiva, então, de como nós podemos avaliar para dizer no que tem mais tempo, né, no que... É aquela avaliação que talvez no mundo empresarial as pessoas estão acostumadas, não tem avaliação de que gasta mais, do que perde. Rendimentos, né? E tal. Aí você faz uma avaliação numa empresa. Hoje se fala muito de performance, né? Exatamente. Então você faz uma avaliação numa empresa, você vê o problema, o que você faz? Você vai lá e atua para resolver aquele problema. Não é? Na nossa vida pessoal, a gente avalia desequilíbrio aqui tá, o que eu faço? A gente deu já, né, uma deixa com relação à palavra. Então, se está desequilibrado, então falta palavra, falta, né, princípio bíblico, falta talvez mais leitura, falta a prática, né, e a vivência e o pedido de ajuda, né, que é importante também. Cristo quer viver em nós, né? Ele quer viver e muitas vezes nós não deixamos. Nós somos muitas vezes resistentes, teimosos. Como a passagem de Gálatas 2:20
nos dá uma esperança. Esperança é uma coisa bacana, uma coisa importantíssima que a palavra nos dá, né? Pode ajudar a ter uma vida estável. O autor fala sobre Cristo vive em nós e quer viver por nós, né? Ou seja, e como que isso funciona? Como Gálatas, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso traz uma questão interessante, porque o autor não coloca isso, mas eu fiquei refletindo assim. Hoje, muitas vezes, nós nos colocamos como alguém assim, eu tenho tal personalidade. Então, essa é a minha personalidade. Então, eu falo sem pensar mesmo porque é a minha personalidade. Isso não é personalidade. Isso é hábito, quer dizer, é personalidade, a pessoa adquire, obviamente, né, um hábito adquirido, mas o grande ponto de esperança é que pode ser mudado. Personalidades são mudadas, né? Então, o Renato fala mais, né? Ele fala menos, tal. Isso, mas é o jeito dele. O jeito dele, né, popularmente, é a personalidade dele. Agora, a grande questão é, aquela pessoa é meio desequilibrada mesmo, e é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Cristo quer nos mudar, quer nos transformar. Então, não é o que... Talvez eu aprendi assim, talvez eu vivi numa família, né, onde eu via meu pai, talvez minha mãe, né, o vô, a avó, com quem... Né, desequilibrado ali, tomavam decisões, e isso pode, né, ensinar, né, a adequar o outro também a tomar decisões desequilibradas e tudo mais. Só que a grande esperança bíblica, né, que Gálatas traz isso, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E qual que é o modelo que a gente acabou de falar? Cristo. Modelo de equilíbrio, né? Mais uma vez, equilíbrio, gente, não é aquele equilíbrio zen do mundo, é o equilíbrio de viver uma vida no Espírito Santo do Senhor. Né, dirigido pela palavra, esse equilíbrio, né, de responder na hora certa, né, de repensar antes de falar, né, ter um comportamento amoroso, mesmo quando sendo duro. E eu posso, então, ter essa transformação, porque se Cristo está vivendo em mim e por mim, tanto eu vou viver uma mudança pessoal, quanto essa mudança também será refletida na vida de outras pessoas. Então, esse é o ponto de esperança, né? Eu não preciso continuar sendo o que eu sou hoje, eu posso ser mudado a cada momento para viver, né, segundo a vontade do Senhor. Pastor, o senhor faz colocações que dá a impressão que assim, o homem de Deus é muito passivo, tem que ser super-homem e aguentar todas as coisas, suportar todas as coisas. Parece que o que o mundo diz que é meio que sangue de barata, aparentemente. Mas, pegando a experiência que eu tive no quartel, que o sargento falava assim, ó, quem não sabe obedecer não serve para mandar. Ouvi isso aí todos os dias no quartel. Né? E o senhor falou daquela situação de, no meio do caos, tá, o homem de Deus ter discernimento para agir, reagir de maneira adequada, com firmeza, com autoridade. Esse é o caminho que Deus nos dá, e uma coisa que eu percebo que esse é um caminho que muitas empresas buscam. Aliás, não só empresas, mas é o que as esposas querem do marido, é o que as corporações querem dos seus colaboradores, porque esses é o que se tornam, de fato, líderes de verdade, de fato, e não chefes, né? No contexto social como um todo também, a pessoa ponta firme. E é interessante porque o perfil, né, no mercado de trabalho, por exemplo, conversando com alguns irmãos que são recrutadores, enfim, esse pessoal, é claro que a experiência é importante, né, o currículo é importante, o currículo acadêmico e tal, mas uma das perguntas, né, porque às vezes no ambiente de trabalho, assim como qualquer outro ambiente convivendo com pessoas, tem muito conflito, né? E é interessante que um dos perfis, né, e muito buscado dentro disso também, é aquela pessoa que consegue resolver problemas, né? Ou seja, aquela pessoa que tem a ideia de, não, preciso resolver uma questão aqui. E esse, você falou de empresa, realmente, imagina, você ter, né, esse perfil de que no caos você está ali, peraí, o que eu vou ter que fazer? É essa a decisão. A gente vive num caos todo dia, né, Renato? Sim, com certeza. Num caos de um mundo pecador, num caos de um mundo caído, no caos... Né, num caos de que pessoas atacam famílias, atacam nossos filhos, atacam nossas esposas, nos atacam. Então é uma luta, é uma guerra constante, né? E se a gente perde, né, o ponto ali, né, de referência, que é o nosso mestre, a sua palavra, a gente realmente vive num caos. Então, isso que você falou é importante. Não é ser passível, é liderar, mas liderar com sabedoria.
assim como o nosso mestre fez. No final das contas, o que o mercado espera e exige, né, já tem acho que uns 15 anos que eu ouço isso, né, no mundo corporativo, que é a tal da inteligência emocional. Sim. E essa inteligência emocional, só Cristo e a palavra dele que pode nos dar, nos orientar, ser giroscópio, bússola, mapa, GPS, esse é o grande caminho, né, pastor? Sim, exatamente. Um pequeno adendo ou princípio que podemos carregar, eu amo Provérbios, né? Sim. E Provérbios 3, capítulo 3, ele traz muitos ensinamentos para nos conduzir a esse caminho de equilíbrio, de sabedoria, né? Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escrevas na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Sim. Então, são tantos ensinamentos, tantos princípios que tantas lições que poderíamos tirar de tão poucos versículos, mas que estão recheados de fórmulas e de ensinamentos para termos uma vida de equilíbrio. E tudo isso está onde? Em best-sellers aí que são escritos? Não, na palavra do Senhor. Exatamente. É como se fosse a caça ao tesouro, né? Você tem ali... Tá garimpando, né? Exatamente. Você tá assim, você tem dicas, vai para cá, caminha para lá, vem para aqui, vai para lá. Então não tem nada de ruim, né? Ele te direciona para realmente conseguir o grande tesouro, que é a vida equilibrada em todas as áreas, né? Pastor Tiago, estamos chegando logo no final do programa, né? Algumas considerações que o senhor considera importante aí para orientar os nossos homens, né? E mulheres também, é claro, não tenha dúvida, mas principalmente os nossos homens, né? De todas as faixas etárias, né? Sim. Acho que a minha consideração final, nós enfatizamos muito isso aqui, mas né, ser equilibrado não significa também o fato de que não teremos lutas e questões no nosso coração, né? Nós temos aí os Salmos e tantos outros textos dizendo sobre a realidade, né, de lutas emocionais e espirituais que nós temos, mas que a palavra de Deus, né, como sempre foi colocado aqui e que é importante sempre frisar, ela é a direção daquilo que nós... Então, se você hoje se encontra no caos, né, para tomar uma decisão no seu trabalho, na sua empresa, enfim, procura a palavra de Deus, né, leia as Escrituras, medite, ore, dependa. Às vezes isso é ser passivo, mas não é ser passivo, isso é ser confiante. É dependente do Senhor, para que Ele então possa nos dirigir. Então que a sua vida possa refletir o caráter do nosso Deus, né? O caráter do nosso Senhor Jesus, por meio de uma pessoa equilibrada, né? Quer dizer, falar no momento certo, responder no momento certo, né? Ser ativo, né? Ou seja, duro naquele momento certo, mas com amor e graça, talvez ceder em alguns momentos também com equilíbrio e principalmente, né, exercer a liderança que Deus deu a você, homem, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, mesmo que você não seja o chefe no seu trabalho, a sua liderança ali é de conduzir pessoas a conhecer ao Senhor, né, da forma e no contexto que Deus colocou você. Amém. E melhor não estar sozinho, né? Exatamente. Né? O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Exatamente. Né? Então, sempre buscar apoio, ajuda na igreja, com pessoas sérias. E ser sério não é toda hora estar com a cara fechada, não. Porque uma das características do cristão tem que ser também o quê? Alegria. Sim. Alegria. Ter humor, né? Ter humor. E você que nos acompanha, se de repente tem buscado uma solução, um equilíbrio em princípios equivocados, eu gostaria também de compartilhar o que está escrito em Abacuque 2, 18 e 19, que diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição
mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Então, quero dizer para você que de repente está procurando saída, resposta em coisas erradas, em imagens. A palavra do Senhor é bem clara, ela é muda, não tem fôlego, não tem vida. Busque resposta e equilíbrio para a sua vida na palavra do Senhor, no Deus vivo e verdadeiro, que te ama e quer o teu bem, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós e por ti, para trazer a salvação. E o ponto de equilíbrio é justamente isso, buscar na palavra do Senhor a resposta para os dilemas que nós temos, né? Para as perguntas que nós temos no nosso interior. Fazer pergunta não é problema, o problema é buscar resposta no lugar errado, né? Que possamos estar sempre buscando na palavra do Senhor. Amém, amém. Grande palavra. Então, estamos chegando no final, né? Obrigado, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, pela audiência. Só convidando aqui, no dia 28 de agosto, nós teremos mais uma edição do Café dos Homens, com a participação do nosso querido Roberto Quirino. Ele vai falar sobre comunicação. Vai ser a segunda edição do Café dos Homens no modelo presencial. Então, você chega aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Não é só para os homens, é Café dos Homens, mas as mulheres estão todas convidadas, né? E grande parte da nossa audiência nós sabemos que é composta por mulheres. Então, convida o seu marido para vir participar, e para que ele de fato seja um homem nota 10, nota 1000, né? Aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, venha, participe, também participe das atividades da UPH, na qual nós vamos falar do dia a dia do homem. Não é ficar discutindo, mas aquilo que as mulheres fazem com maestria, que são aquelas reuniões lá de bijuteria, de cosmético, esse tipo de coisa. Nós faremos também temas que estão ligados à palavra do Senhor, coisas edificantes, mas coisas que o homem também gosta de fazer. Então, estamos preparando toda uma programação. Pastor Tiago está diretamente envolvido com isso. Estamos devendo um churrasco ao pastor Tiago, né? Então, vamos lá, falar da palavra, mas num ambiente leve, light, com churrasco, jogar bola. Eu não tenho muito, assim... É que nunca me descobriram, pastor, como jogador de futebol. Ainda bem que não descobriram, mas... Então, assim, é jogar bola, fazer atividade física, falar do dia a dia do cotidiano, trabalho, network, né? Esse é o propósito da UPH. Então, você, meu querido, né, que está ou desigrejado ou não tem uma atividade na igreja, participe da UPH da sua igreja ou da nossa igreja aqui em Pinheiros. E reforçando, né, irmão Renato? Sim. Presencial. Sim. Último sábado do mês, isso, dia Café 28 dos de Homens, agosto, 8h30 da manhã, 8h30 esteja presente aqui, nos prestigiando com a sua presença, sim, e tomar um cafezinho com a gente. Exatamente. E depois, palestra. Isso, uma palestra fantástica, maravilhosa, e tem a edição presencial do MENAP, né, que nós debateremos, discutiremos aquilo que o preletor, no caso Roberto Quirino, vai falar a respeito de comunicação. Então, relembrando, dia 28 de agosto, 8h30 da manhã, esposa, dá um empurrão no seu marido para sair da cama cedo, né? Ok? E vir, né, para um banquete conosco, é muito mais do que um café. Quando Deus está no meio, né, nós temos um grande banquete aí, e com certeza o seu marido vai sair fortalecido, vai ter um monte de amigos, de parceiros, de irmãos em Cristo que torce por ele, que ora por ele, que intercede por ele, né, e Deus é conosco. Então, esperamos vocês até o dia 28 de agosto, 8h30 da manhã, e até a próxima edição do MENAP, né, no segundo sábado de setembro. Muito obrigado, fique com Deus.